50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma vida financeira saudável. Dia 39. Vida financeira saudável através da generosidade. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Segundo o IBGE, o percentual de pessoas em extrema pobreza, ou seja, que vivem com menos de R$200 por mês no Brasil, caiu para 5,9% em 2022, após alcançar 9% em 2021. Já a proporção de pessoas em situação de pobreza, que viviam com até R$637 por mês, caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022. Em termos de contingente, em 2022 havia 12,7 milhões de pessoas na extrema pobreza e 67,8 milhões na pobreza. O Instituto considerou nesta análise os parâmetros do Banco Mundial de $2,15 por dia, ou seja, R$10,84 para a pobreza extrema, e de $6,85 por dia, que corresponde a R$34,53 para a pobreza, em termos de poder de paridade de compra. A pobreza é uma triste realidade em nosso mundo. As causas são muitas: falta de oportunidades de estudo e emprego, decisões pessoais erradas, vícios, guerras, desastres naturais, tragédias e perdas pessoais, governos corruptos, entre outros. Tudo isso só será completamente resolvido no mundo perfeito, com pessoas perfeitas, no fim dos tempos, quando Cristo retornar a este mundo. Mas isso não é desculpa para aceitar tanto as causas como as consequências da pobreza. É preciso lutar contra tudo isso. Mas, como mudanças nas estruturas sociais, na mente e atitude das pessoas, ou mesmo reconstruções após tragédias levam tempo, as necessidades imediatas precisam ser supridas agora. No Antigo Testamento, Deus sempre se preocupou com a condição dos pobres. Por isso, tinha uma legislação específica para cuidar deles. Veja Deuteronômio, capítulo 24, versículos 19 a 22. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Sempre deveria ficar um pouco da sua colheita no local, para que aqueles pobres pudessem se alimentar. Precisariam ir fazer a rebusca nos campos que já tinham sido previamente colhidos. O pobre, com condições de trabalhar, precisaria buscar sua própria comida, não esperar que alguém entregasse tudo colhido para ele. Não deveria existir ganância do dono da plantação e nem preguiça na vida daqueles pobres que precisavam se alimentar. E Deus faz uma promessa: vai abençoar aqueles que, ao invés de serem gananciosos, forem generosos e deixarem parte da sua colheita para a rebusca do pobre. Complementando o texto acima, Provérbios 11:25 afirma: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Juntando esses dois textos, podemos afirmar que Deus abençoa quem não é ganancioso e deixa parte da sua colheita para o pobre.
que a pessoa generosa não terá falta na sua vida e se um dia vier a ter alguma necessidade material, Deus se encarregará de saciá-lo. Mas creio que ainda existem outras coisas que esses dois textos nos mostram. Primeiro, que a bênção de Deus não tem apenas o objetivo de nos dar uma vida tranquila, mas também para que ela seja utilizada para ajudar os menos afortunados, os pobres. Segunda coisa é que Deus coloca essa responsabilidade nas mãos daqueles que têm em abundância, a fim de que possam repartir com os pobres. Ter uma vida financeira próspera é uma bênção de Deus, mas também uma responsabilidade dada por Ele. Compartilhar com os pobres a minha prosperidade. Augusto Cury diz que a ausência de dinheiro nos torna pobres, mas o mau uso dele nos torna miseráveis. Ser pobre não é problema, mas ser miserável sim, pois os miseráveis não são aqueles que têm pouca condição de se sustentar, mas aqueles que, tendo em abundância, não compartilham a sua bênção com os necessitados. Temos consciência que existem golpistas, viciados, aproveitadores, preguiçosos que querem se aproveitar da boa-fé das pessoas. E estes precisam ser tratados com educação, mas com firmeza, para que procurem, com o suor do rosto, se sustentar. Mas a proliferação destes não deve servir de desculpa para que não cumpramos a nossa responsabilidade dada por Deus, utilizar nossa prosperidade e abundância para ajudar os pobres nos momentos de necessidade. Isso não deve ser feito pensando em retribuição da parte do Senhor, mas ela existe, conforme diz Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você acredita que cuidar dos pobres e necessitados é tarefa apenas do governo? Que a sua prosperidade material é fruto apenas do seu esforço? Que não precisa utilizar a sua prosperidade para ajudar os pobres? Que Deus não delegou às pessoas mais prósperas a responsabilidade de, em nome de Deus, ajudá-las nas suas necessidades? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação para entender a sua responsabilidade com os pobres, para que veja a sua prosperidade como uma bênção e uma responsabilidade diante de Deus, para que você seja instrumento de Deus para abençoar os pobres e necessitados.